O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas. E vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, e o contexto é o seguinte: Jesus tinha sido convidado para uma refeição, para um jantar na casa de um fariseu. Vocês podem ver lá, Lucas capítulo 11, versículo 37, que Jesus estava falando e um fariseu pediu que ele fosse jantar em sua companhia. O clima entre Jesus e os fariseus não tinha ainda azedado. O relacionamento estava. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, viam que Jesus era um homem conhecedor das Escrituras e estavam se aproximando de Nosso Senhor. E diz então que Jesus, neste jantar, nesta refeição, ele faz aquilo que todos nós rezamos para não fazer. Isto é, imagine quando você é chamado para uma casa, para visitar uma família, e lá você chegando, você vê um monte de coisa errada, e você diz: meu Deus do céu, o que foi que eu vim fazer aqui? Por um lado, você gostaria de repreender, de indicar às pessoas daquela casa que aquilo que está ali acontecendo, que o que eles estão fazendo é inadequado. Por outro lado, você fica com pudor humano de desagradar. Eu lembro de uma vez, há muito tempo, eu era padre mesmo, tinha 1 a 2 anos de sacerdócio, e fui visitar uma família que tinha algumas posses, pediram que estava tendo um problema. E quando eu cheguei à casa, havia um quadro imenso na sala de estar, que era algo totalmente inadequado, e eu dei de cara com aquele quadro, e eu disse: gente, mas eu preciso falar para essa família que isso aqui é totalmente inadequado. E a primeira coisa que a pessoa disse foi: olha, padre, que quadro bonito. Eu disse: misericórdia. Pois bem, exatamente esse o contexto geral, isto é, Jesus vai para um jantar, convidado pelos fariseus e pelos mestres da lei, e Jesus, meus santos, movido por caridade, movido por misericórdia,
e não preocupado com a sua própria imagem, não preocupado se aquilo lhe traria incômodos e perseguição. Jesus, movido por caridade, ele começa então a repreender os fariseus, a repreender aqueles que o tinham convidado. E aí, desde ontem, vocês ouvem, né, o Evangelho, Jesus dizendo: ai de vós, fariseus, pois limpais o copo por fora, o vaso por fora e o prato, mas por dentro estáis cheios de roubo e maldade. Ai de vós hoje, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto vossos pais mataram os profetas, e vós aprovais a obra dos vossos pais. Então, Jesus começa então a repreender veementemente. Mas aqui, meus santos, nós temos que ter em consideração o porquê de Jesus estar fazendo isso. Ele está fazendo isso porque ele é mal educado? Ele está fazendo isso porque ele quer ser antipático? Não, Jesus está fazendo isso porque ele está movido por caridade. Jesus quer a salvação dos fariseus, e ele, que é Deus, ele que é manso e humilde de coração, sabe que para aquela situação ele precisa agir com vigor e rigor, repreendê-los com veemência, para que eles acordem daquele estado em que eles se encontram. E Jesus então começa a repreender os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. E eles compreenderam muito bem que chegou num ponto no evangelho de ontem, vocês ouviram, que o mestre da lei disse: Senhor, dizendo isso, tu ofendes também a nós. E era com essas palavras firmes e fortes que Jesus estava acordando os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. A pergunta é, meus santos, nós também temos esta caridade? E para nós temos fé católica de que nós precisamos, de que não é indiferente, isto é, quando nós encontramos pessoas que têm até uma vida mais ou menos reta, mas que não são católicas. São pessoas que, socialmente falando, são pessoas civilizadas, são pessoas, a palavra aqui não é adequada, tá? Mas eu vou usar para que vocês entendam, são pessoas boas, mas não têm fé católica, e você simplesmente se cala, você prefere não entrar neste campo de religião, porque religião não se discute. Como assim? Como é que nós não iremos discutir a respeito daquilo que é o mais fundamental na nossa vida? Imagine, nós podemos não discutir sobre tudo, a não ser sobre religião, porque é o fundamental, é aquilo que determinará toda a nossa eternidade, é aquilo que determinará toda a nossa existência. Então, como é que nós podemos dizer que sobre religião é melhor não discutir? Ora, se você diz isso, ou você não tem fé católica, ou você não tem caridade. Isto é, ou você não acredita que só existe salvação em Jesus Cristo por meio da sua igreja deixada aqui na terra, e Jesus só deixou uma igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ou você não tem fé católica, ou você não tem caridade, isto é, você crê que a salvação só existe em Cristo, que deixou uma única igreja aqui na terra, mas você não se importa. O que você quer é estar em paz, o que você quer é não ter problemas, e para não ter problemas e estar em paz, você falta até com a caridade. Então, meus irmãos,
a atitude de Jesus deve nos fazer refletir, porque diz aqui a palavra que Jesus, que no início era convidado para jantar, Jesus que no início era querido, a sua presença era querida, diz aqui no final do evangelho de hoje, versículo 53, Lucas capítulo 11, versículos 53 e 54, quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, ele que tinha sido convidado para um jantar. Então imagine aqui, você que é convidado para a casa de uma pessoa, a pessoa que recebe você com um sorriso largo, que bom que você veio, seja bem-vindo, sinta-se em casa, e no final da conversa, a pessoa não vê a hora que você vai embora, começa a tratar você mal, com indiferença, com rispidez, e depois quer até matá-lo, porque foi o que aconteceu com Jesus. Começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos, armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Então, a partir dali, eles criaram uma antipatia com nosso Senhor. Mas eu pergunto, Jesus, que é amor, Jesus que amava os fariseus, os mestres da lei, e queria a salvação deles, Jesus poderia silenciar a verdade? Não. E nós, discípulos de Jesus, podemos silenciar a verdade? Se queremos, meus santos, ser discípulos de nosso Senhor, também não podemos. Então é claro que precisamos pedir a Deus sabedoria, porque Jesus, que é a sabedoria, que é a paciência, que é manso e humilde de coração, ele sabia que neste contexto ele tinha que ser firme, mas não é que em todas as ocasiões esta mesma atitude, este mesmo modo tenha que ser aplicado, mas a essência é: eu preciso sempre pregar a verdade, eu preciso sempre ser movido pela caridade, eu preciso sempre desejar a salvação do outro como desejo a minha. E se para alcançar a salvação do outro eu preciso com ele me indispor, ou até mesmo perder a sua simpatia e a sua amizade por caridade, eu irei perder a sua amizade. Por caridade eu serei antipático, mas quem sabe aquela palavrinha dita com sabedoria, aquele conselho dado a quem não queria ouvir, aquela verdade dita a quem não queria escutar, depois, quando os ânimos se acalmarem, quando o sangue esfriar, aquela palavrinha vai surtir efeito no coração daquela pessoa. E essa pessoa pode ser o seu amigo, a quem você foi visitar, pode ser os seus filhos, que não querem ouvir mais os seus conselhos, mas se está na sua casa, ou melhor, não só isso, se são seus filhos, você sempre com jeito vai advertir: minha filha, isso que você está fazendo não é correto, é mal, e se você, minha filha, morrer nesta situação, você se perderá por toda a eternidade. E eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu não quero perder você. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e quero que você esteja comigo no céu. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou dizendo isso que você não quer ouvir, mas porque eu amo você. Eu sei que você está com raiva de mim, que você está me achando repetitiva, mas eu digo isso porque eu amo você e eu quero a sua salvação. Deixe, minha filha, deixe, meu filho, dessa vida. É melhor que você tenha uma vida infeliz neste mundo e ter a felicidade eterna,
do que para ser feliz neste mundo, você venha a perder a felicidade que verdadeiramente importa. Meu filho, eu eduquei você na fé católica e você agora é protestante. Você está numa igreja fundada pelos homens. Minha filha, você está seguindo o espiritismo. Eu nunca ensinei isso a você. Você vai deixar Jesus para ficar invocando esses espíritos que na verdade são demônios. É isso, minha filha, é isso, meu filho, o que você quer? Não faça isso. Meu filho, você fica deitado na cama com preguiça de se levantar para ir à missa no domingo. Meu filho, não faça isso, porque esta sua preguiça vai lhe causar a condenação eterna. E você vai dizer 1, 2, 3 vezes, com a mansidão e a firmeza necessárias. Percebeu? Eu usei 2 palavras que parecem um pouco contraditórias: mansidão e firmeza. Claro, se Deus lhe der a unção e a clareza para que você tenha um rigor maior, tenha. Se não, o caminho seguro é esse: mansidão e firmeza. Mas ensinar. São Paulo, na carta a Timóteo, no capítulo 4, São Paulo diz assim, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2: prega a palavra, insiste oportuna e importunamente. Então insista quando quiserem e quando não quiserem ouvir. Insista quando estiverem dispostos a acolher e quando não estiverem dispostos a acolher. Insiste oportuna e importunamente. Repreende, ameaça. Isto é verdade, ameace. Olhe, meu santo, o inferno existe. Eu não acredito. Você acreditará quando você chegar lá, né? Padre Pio, né? Que dizia isso. O inferno existe, quer para os que acreditam, quer para os que não acreditam. O inferno existe. Está me colocando medo? Não, meu filho, eu estou dizendo a você, estou advertindo você, não vá por esse caminho, não siga nesta vida, você está fazendo erro. E você percebe que você dizendo isso, padre, mas a minha filha vai me achar cada vez mais antipática. Mas minha santinha, você é para ser mãe, não para ser amiga da sua filha. Você é para ser pai, não para ser amigo, coleguinha do seu filho. Você é para ser pai. E o pai às vezes vai ser chato, e a mãe às vezes vai ser chata, mas é mãe, mas é pai. E se você é amigo de verdade dos seus amigos, você vai querer o melhor para eles, e o melhor é o céu, não é você, não é a sua amizade, o melhor é a salvação. Então, se para pregar o evangelho eu terei que de alguma maneira perder a amizade, isto é, aquele meu amigo não me terá mais como amigo, mas eu o continuarei amando e querendo o melhor para ele. Então, prega, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, porque já sabendo São Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, que chegaria um tempo em que as pessoas não iriam querer mais ser advertidas, não iriam querer mais ser instruídas, não iriam querer mais ser evangelizadas, não iriam querer mais conhecer a verdade. Elas querem apenas ouvir aquilo que lhes agrada os afetos, elas querem ouvir apenas aquilo que vem ao encontro das suas convicções. Mas às vezes, meus santos, a palavra de Deus vem de encontro às nossas convicções, isto é, a palavra de Deus, nós estamos contrários à palavra de Deus, então a palavra fere, mas ela cura a ferida, e é terrível, aqui eu estou falando dos leigos, dos pais, dos amigos, mas é terrível quando um padre, para agradar a plateia, ele só prega coisinhas fofas,
ele só prega coisinhas agradáveis, e todo mundo acha aquele padre muito legal, e ele, juntamente com a sua plateia, estão caminhando no erro, e se não se converterem, caminhando para o inferno. Então a finalidade do sacerdote é ser arauto da palavra de Deus, anunciador da palavra de Deus. E é claro que o sacerdote espera que as pessoas acolham com simpatia, mas este não é o primeiro objetivo, mas pregar a palavra, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, peçamos a Deus que ponha no nosso coração fé. Peça na sua oração pessoal, peça agora no final desta homilia, peça quando você receber a Eucaristia, vocês que acompanham pelas redes sociais, peçam em casa: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé, para que eu creia de verdade que a salvação só existe em Ti, Jesus, Tu e por meio da Tua igreja, Tua única igreja. Então esta fé inabalável, ora, quando esta fé estiver firme no seu coração, você então está preparado para que a caridade cresça e você haja pela caridade. Ora, se nisso eu creio, e se eu tenho caridade no meu coração, eu não vou deixar de ensinar aos meus, eu não vou deixar de advertir os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, os meus paroquianos. Eu não vou deixar de advertir, mesmo que isso me cause problemas, mesmo que isso me cause perseguição, mesmo que isso me cause transtornos, mas a minha fé, sempre agindo pela caridade, vai me dar a alegria de me unir a Cristo, que desta maneira sempre agiu, isto é, Jesus sempre ensinou a verdade, movido pela caridade. Que nós então, meus santos, unidos a Jesus, unidos ao ouvir a sua palavra, unidos ao receber a Eucaristia, que nós, unidos a Jesus, tenhamos um procedimento semelhante ao seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.